Olá, amigos. Pedimos em nossas orações que nosso Deus abençoe a todos que buscam a verdade de nosso Deus e também aqueles que não buscam, mas por uma forma ou outra venham buscar a verdade de Deus, ou seja, um chamado por Deus. Então, amigos, nosso tema que queremos compartilhar com você é sobre o inferno. Então, amigo, uns acreditam, outros não. Outros não acreditam. E por aí vai. Mas, amigo, tem um cidadão de uma certa denominação, mas você vai ver de que dominação esse cidadão é no decorrer do vídeo, ou pertence. Veja que esse cidadão chama o próprio Deus e o Senhor Jesus de mentiroso. Veja quem falou que existe inferno. Foi o nosso Senhor Jesus e Deus. Ou seja, foi o próprio Jesus que deu essa declaração. E primeiramente Deus nas Escrituras. E isso está escrito em vários livros das Escrituras. Veja a verdade. Primeiro foi Deus que falou. Veja, esse cidadão, na denominação que ele pertence ou faz parte, ele é pastor ou professor. E esse Jesus que ele ensina ou prega, pois também chama de mentiroso. E o nome desse cidadão chama-se Leandro Quadros. O que acusa Jesus de mentiroso? Veja no vídeo. É o próprio Deus que ele chama de mentiroso. A primeira mentira é que ele existe agora. Não. A Bíblia localiza o inferno, o lago de fogo, num tempo futuro, né? Não tem como o inferno existir agora. Porque se o ímpio já estiver no inferno, ele já está, diríamos assim, recebendo esse juízo. Imagine alguém estar no lago de fogo antes que o diabo, que é o pai do pecado. Não tem lógica. Então veja, a Bíblia localiza o lago de fogo no futuro e após o milênio. Segunda mentira que lhe contaram sobre o inferno, que a alma vai para lá. Por que isso não é verdade? Não é verdade pelo seguinte, porque quando Cristo conta a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, ele não coloca uma alma no inferno e uma alma no céu, ele coloca corpos. Então o que vai para o... Presta atenção nisso, é muito importante. Para o céu não vão as almas dos justos, irão os corpos dos justos ressuscitados e glorificados. Da mesma forma, não vai para o lago de fogo ou inferno uma alma desencarnada, né? Vai um corpo. Terceira mentira que lhe contaram sobre o inferno, que o castigo é eterno na duração. Isso não é verdade. Quando fala em eterno em relação ao castigo do ímpio, não é eterno na duração do castigo, mas na consequência, porque o ímpio não vai comer da árvore da vida e ele não tem natureza eterna. Então veja, quando a Bíblia chama o lago de fogo de segunda morte, né, ele está dizendo o seguinte, que é um lugar onde o indivíduo vai ser castigado proporcionalmente às suas obras e depois ele morre em definitivo. Ou seja, a consequência é eterna. O indivíduo vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. Quarta mentira, né, que o ímpio será atormentado para sempre. O ímpio, ele não pode ser atormentado para sempre, porque ele não terá comido da árvore da vida, porque ele não terá aceito a Jesus como Salvador. Então ele não tem um princípio vital que lhe proporcione ter uma natureza eterna
para ele viver para sempre. Além disso, olha que situação. O pecado nunca ia deixar de existir. Grava isso aqui. O pecado nunca deixaria de existir se o ímpio vivesse para sempre sendo atormentado, porque ele iria blasfemar contra Deus a eternidade inteira e sempre existiria uma mancha de pecado no universo. E Deus não teria sido competente o suficiente para acabar com a raiz, com os ramos do pecado. A quinta mentira é de que todos os ímpios receberão o mesmo grau de castigo no lago de fogo. Não tem como você crer num tormento eterno igual para todos. A Bíblia ensina graus de castigo. Uns queimarão mais tempo do que outros. Então, após o castigo no lago de fogo, que vai levar mais tempo para uns do que para outros, chegará o momento em que os ímpios perecerão, serão como pastagens, serão aniquilados, se desfarão em fumaça. Não é só o corpo deles, é o ser como um todo. Então, amigos, agora vamos mostrar para vocês várias e várias passagens ou versículos nas Escrituras provando para vocês como o inferno existe, desde quando Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Porque o Senhor Deus dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento, e o entendimento de suas palavras. Agora vocês vejam, amigos, que foi pela boca de Deus que existe o inferno, desde o princípio. Veja, em Isaías capítulo 14, versículo 13, veja que Deus disse para o diabo quando o diabo dizia no seu coração que subia acima das estrelas de Deus e ia colocar o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Agora vocês vejam, amigos, a resposta de Deus. Veja o que diz no versículo 15. E contudo será levado ao inferno, no mais profundo do abismo. Então, amigos, vimos que foi dito pela boca de Deus. Então, amigos, em que Deus que esse desgraçado acredita? Desculpe a palavra desgraçado, que quer dizer sem graça de Deus. Ou seja, pessoa que não é de Deus e fica falsificando, ou seja, pessoa falsa em toda a sua vida. Então, amigos, agora precisamos saber o que significa esse abismo, que é o inferno, um chamo de inferno. Veja que o abismo foi feito. Veja que o inferno foi feito dentro dele. Então, amigo, o abismo foi a primeira obra mais antiga que nosso Deus fez. Vocês vejam que no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, veja e confira em sua Bíblia, que quando Deus cria o céu e a terra, já havia abismo, porque o abismo foi a primeira obra mais antiga de nosso Deus. E para provar, amigos, nas Escrituras de nosso Deus, como o abismo é a obra de Deus mais antiga, veja que todas as coisas foram feitas dentro do abismo. Os céus, a terra e tudo que neles há, inclusive o inferno. Veja o que diz em Provérbios capítulo 8, versículo 24. Veja o que a sabedoria, que é o Senhor Jesus, diz. Então, amigo, vejam que Jesus diz:
antes de haver abismo, foi gerado. E antes de haver fontes carregadas de água. Então, amigo, o abismo foi a primeira obra de Deus. E Deus criou todas as coisas dentro do abismo, inclusive o inferno, como está escrito. Então, o inferno foi dito pela boca de Deus. Ou que o inferno existe desde o princípio. Mas quem é esse cidadão que diz que Deus é mentiroso? Porque o primeiro quem falou foi Deus. E quem o criou também, o inferno, foi Deus. Veja, amigos, que o inferno tem várias profundezas, como está escrito. Veja e confira. Isaías capítulo 14, versículo 15. Ou seja, como já citamos, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ou seja, dentro do abismo, Deus fez o inferno. Então, você viu aí do outro lado que o inferno está dentro do abismo e toda a criação, incluindo os céus e a terra e tudo que neles há. Agora vamos perguntar para Jesus. Vamos ver o que Jesus diz do inferno, ou seja, qual é a sua declaração. Veja, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Veja e confira em sua Bíblia. Versículo 17. Eu, quando a vi cair a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Eu sou aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E daí, pastor ou professor das Escrituras de Deus, que chama-se Leandro Quadros, além de você chamar Deus de mentiroso, você chama também seu filho Jesus de mentiroso. Cara, você deve ter vergonha em sua cara. O que você vai explicar para esse povo que acreditam em você e também que acreditam em Jesus? Você chamando o próprio Deus e seu filho Jesus de mentiroso. Veja, amigos, que Jesus não para por aí. Pois Jesus fala várias e várias vezes sobre a palavra inferno nas Escrituras. Veja que no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 14, veja o que diz: não tem como não entender. Quem falar ao contrário, todo mundo vai ver que é do diabo. O mesmo como essa criatura aí, que diz que Deus é mentiroso. Então, veja o que diz no versículo 13, capítulo 20 de Apocalipse. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além, ou seja, inferno, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, amigos, o cidadão, em seus ensinamentos, disse que não existe inferno. Como que não existe?
se o inferno entregou os mortos que neles havia? Agora, amigos, vocês vejam como existe o inferno. Vejam que até o próprio inferno vai ser jogado no lago de fogo. Veja, no versículo 14 que diz: e a morte e o inferno foram jogados ou lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Como que não existe inferno para esse cidadão? Então, amigo, será que Jesus veio neste mundo para mentir? Como diz Leandro Quadros, veja em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, ele próprio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, amigos? Bem, as suas opiniões, vocês também confiram em Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, e também em Mateus, capítulo 11, versículo 23. Veja também, amigos, a parábola do rico e Lázaro, que esse cidadão torce, distorce e retorce. Veja que este está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 23 em diante. Então, amigos, será que o sermão que Jesus deu no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 em diante, até o versículo 48, é uma mentira para esse cidadão? Veja que Jesus pronuncia várias vezes a palavra inferno, de fogo, em todo o sermão. Então, amigo, em toda a Bíblia existe a palavra inferno. Então, quando a Bíblia fala do abismo, ou seja, no mais profundo do abismo, ela está falando do inferno, que fica dentro do abismo. Então, amigos, mas muitos compreendem que o inferno, lago de fogo e o abismo é tudo. Veja que pensam que tudo é uma coisa só, ou seja, que significa um, que os três são o mesmo. Então, amigo, o inferno é um, o lago de fogo é outro, e o abismo é outro. E para provar para vocês, vamos nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Veja que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Como está escrito, veja o que diz capítulo 20, versículo 14 de Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, amigo, se esses dois estão dentro do abismo, que é a primeira obra de Deus que está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, o abismo foi a primeira obra de nosso Deus. Então, amigo, o inferno existe desde o princípio. E ele está em nossa terra, ou seja, debaixo da terra. E tem
lugares ou alguma parte da terra que cospe fogo, e o fogo dele nunca se apaga, como está escrito nas Escrituras, Marcos capítulo 9, versículo 43 em diante, que diz que o fogo do inferno nunca se apaga. E também o inferno tem várias portas, dito pelo Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, pois, então, amigos, esse inferno é os vulcões da terra que nós habitamos. Ou seja, cada país que tem vulcão tem a sua boca, que significa portas, que está escrito nas Escrituras. Então, amigo, e na volta de Jesus vai ser destruída ou exterminada a terra toda, e também os vulcões, e vai virar o lago de fogo, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Bom, amigo, ficamos por aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.